Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Olha só o que a gente tem hoje. Tem gente importante saindo da Apple, chips novos vazando, Samsung entrando forte em saúde digital. Pois é. E ainda tem SpaceX e Mistral, AI buscando bilhões. Aquela regra chata do sapato no aeroporto que talvez acabe. Ah, essa eu quero ver. E também um pedido esquisito da Amazon, IA chegando nas escolas, terapia genética para audição. E para fechar, ciência brasileira ligando transtorno bipolar a proteínas no sangue. Bora analisar isso tudo? Começando então pela Apple, o 95 Mac com o Chance Miller está dizendo que o Jeff Williams, o COO, o diretor de operações, está de saída agora no fim do mês. Ele é um nome forte lá, né? Muito forte. O Williams está na Apple, desde 1998. Veio da IBM. Ele não cuidava só das operações globais e do atendimento, sabe? Ele também liderou o design por um tempo. Foi peça-chave para o Apple Watch, para as iniciativas de saúde. Nossa, então a saída dele mexe bastante lá dentro. Mexe sim. É uma mudança bem significativa. Mesmo que a Apple diga que foi uma sucessão planejada, né? Quem entra é o Sadiq Khan, que já é vice-presidente sênior de operações. Ah, o Khan já está lá há 30 anos também, né? Isso quer dizer que a parte de operações continua na mesma linha, imagino. Exato. O Khan é veterano da cadeia de suprimentos, logística, áreas que a Apple, domina. A escolha dele mostra que o foco continua ali, na eficiência operacional. O curioso mesmo é o time de design. O que tem o time de design? Então, o Tim Cook falou que quando o Williams sair de vez no fim do ano, o design vai se reportar direto para ele, para o Cook. Isso centraliza mais ainda o controle do produto no CEO, sabe? Interessante. E o Cook elogiou bastante o Williams, né? Principalmente pelo Watch e pela área de saúde. Sim, elogiou muito. O Williams disse que quer passar mais tempo com a família e tal. Parece uma saída tranquila, mas o impacto estratégico é inegável, né? Essa centralização do design no Cook, a manutenção do foco operacional com o Khan, e isso diz muito sobre os próximos passos da Apple. Ainda na Apple, o Malcolm Owen lá do Apple Insider trouxe um vazamento. Parece que códigos de chips futuros apareceram. A19, M5, até um modem novo. Pois é, vazou numa versão interna do iOS 18. Acharam num protótipo do iPhone 16, olha só. E essa versão ela não tem a cara que a gente conhece, sabe? É mais para testar o hardware mesmo. Ah, entendi. E quais são os codinomes? Adoro os codinomes. Olha, tem Tilus, que deve ser o A19 base, Tera, pro A19 Pro, e Hydra, que estão achando que é o M5 base, pela numeração lá interna, T8142. Hydra, gostei. Tem mais. Sotra para o M5 Pro, Bora, que parece ser um chip para o Apple Watch baseado no A18, Proxima, um chip que junta Bluetooth e o Wi-Fi da própria Apple, e o modem novo, o C4020. Nossa, é o mapa do futuro da Apple? E essa história do M4 Ultra não ter aparecido, confirma que pularam essa versão? É o que tudo indica, sim. A própria Apple já tinha meio que falado que nem toda geração ia ter um Ultra, né? E parece que o M4 Max não tem aquele conector especial, o Ultra Fusion. E para o M5 já espera uma tecnologia nova de empacotar os chips. Então faz sentido focar já no M5? Exato. Ah, e curiosamente nessa build vazada tinha até referência ao tal projeto Bongo. Lembra? Aqueles botões que vibravam, que testaram e desistiram? Lembro. Nossa, então essas versões internas guardam mesmo os segredos. E a fonte parece confiável, né? Mostraram até ferramentas internas no vídeo. Sim, dá credibilidade. Esses vazamentos, mesmo não sendo oficiais, acabam mostrando para onde a Apple está indo, né? A evolução dos chips próprios, modem, conectividade. Eles querem controlar tudo cada vez mais. Mudando de gigante, vamos para a Samsung. A Engadget noticiou que eles compraram a Shealth. Que empresa é essa? A Shealth é uma plataforma de saúde digital, bem importante lá nos Estados Unidos, usada em mais de 500 hospitais. Basicamente, ela ajuda os médicos a prescrever e acompanhar ferramentas e programas de cuidado digital para os pacientes. Ah, entendi. E a Samsung quer o que com isso?
Integrar os relógios deles, tipo o Galaxy Ring que está para sair, exatamente essa a jogada. Integrar os wearables da Samsung, o anel, os relógios, direto na plataforma que os médicos usam. Querem criar o que eles chamam de sinergia, sabe? Tipo, pegar os dados que a gente coleta em casa, sono, passos, batimento cardíaco, e levar isso direto para o médico? Isso. Ligar os dados do nosso dia a dia com os registros clínicos. O foco é na prevenção, na relação médico-paciente. Usar esses dados para ajudar na decisão clínica mesmo. É uma aposta bem forte na saúde conectada. E faz sentido para a Samsung buscar outras áreas, né? O lucro operacional caiu um pouco recentemente, teve aquela questão das vendas de chips de IA. Sim, diversificar é chave. E saúde digital é um campo que só cresce. Essa compra posiciona bem a Samsung. Ainda mais se a gente pensar no que algumas autoridades lá nos Estados Unidos falam, tipo o secretário de Saúde, o Robert F. Kennedy Jr., que mencionou querer mais gente usando wearables. Ah, teve essa polêmica, né? Teve. Mas independente disso, a Samsung está se preparando para esse futuro, onde a nossa saúde pessoal e a clínica médica estão cada vez mais juntas. Agora falando em números gigantes, a TechCrunch, com a Arya Alamala daí, tá dizendo que a SpaceX está buscando grana nova e mirando uma avaliação de 400 bilhões de dólares. É isso mesmo. 400 bilhões. É o que a Bloomberg noticiou primeiro. Eles estariam negociando vender mais ações para quem já é investidor e também planejando uma tender offer. Uma tender offer para quê? Para permitir que os funcionários vendam uma parte das ações deles, sabe? Dar uma liquidez para a equipe, mas o número que chama atenção é esse, US 400 bilhões de avaliação. É um pulo enorme. Nossa Senhora. De 100 bilhões em 2021 para talvez 400 agora. O que está puxando isso tudo? Starlink, Starship. É um combo, né? Eles dominam os lançamentos com os Falcon reutilizáveis. O projeto Starship, apesar dos desafios, promete mudar o jogo do acesso ao espaço. E a Starlink, a internet via satélite, está crescendo muito rápido. A confiança dos investidores está lá no alto. E essa estratégia de vender ações para insiders e fazer a tender offer para os funcionários é comum nesse nível, né? Para levantar capital sem abrir na bolsa ainda. Super comum. Ajuda a financiar os projetos gigantescos, tipo a Starship e expandir a Starlink, e ao mesmo tempo dá uma chance para os funcionários ganharem dinheiro com as ações antes de um possível IPO, que aliás o Elon Musk não parece ter pressa para fazer. Mas olha, a negociação está rolando, então o valor final pode mudar um pouco, mas uau! E não é só a SpaceX buscando cifras altas. A Rebecca Bellon, também na TechCrunch, diz que a Mistral AI, aquela startup francesa de IA, está atrás de $1 bilhão. Exatamente. A Mistral, que cresceu super rápido lá na Europa, principalmente com os modelos de linguagem abertos deles, os LLMs, está conversando sério com investidores. O fundo MGX, de Abu Dhabi, é um dos nomes na mesa para essa rodada de equity. Equity significa vender uma parte da empresa, né? Isso. E além disso, eles estariam negociando empréstimos, dívida mesmo, com bancos franceses, tipo o Bpifrance. Centenas de milhões de euros. Mas a Mistral já não tinha levantado bastante dinheiro e já tem parceiros como a Nvidia, a própria MGX. Para que mais $1 bilhão? Acelerar briga com Google ou OpenAI? Com certeza. É para escalar tudo. Pesquisa, desenvolvimento e principalmente a infraestrutura de computação, que para IA custa uma fortuna. Eles já têm aquele plano com a MGX e a Nvidia de construir um supercomputador lá na França. Tá bem alinhado com a ideia do presidente Macron de fortalecer a França e a Europa em IA, né? Ter soberania tecnológica. É legal ver um player forte europeu como a Mistral crescendo assim, né? E com essa pegada de modelos abertos, que é um diferencial. Sim, atrai muita gente que quer mais transparência, mais controle sobre a tecnologia. Se esse 1 bilhão entrar mesmo, vai dar um gás enorme para a Mistral continuar inovando e brigando nesse mercado global de IA, que está cada vez mais intenso e caro. Agora, uma notícia que, olha, se confirmar, vai ter gente comemorando nos aeroportos dos Estados Unidos. O The Verge, com o Andrew J. Hawkins, está falando que a TSA pode acabar com a regra de tirar os sapatos na fila da segurança. Finalmente! Pois é. Adeus momento constrangedor das meias na esteira. Parece que a TSA vai começar a testar isso em alguns aeroportos selecionados logo logo, talvez já neste fim de semana.
Até agora, só quem tinha o TSA Pre-Check, geralmente, escapava dessa. Essa regra veio lá de 2006, né? Por causa daquele cara, o Richard Reed, que tentou explodir um tênis no voo em 2001, mas sempre foi super criticada. Muito, chamada de teatro de segurança. Especialistas como Bruce Schneier sempre falaram isso. Focar numa tática específica só faz o pessoal mal intencionado mudar de tática, né? A crítica é que a medida dava uma sensação de segurança, mas o custo em tempo, em chatice, era enorme. E o ganho real de segurança contra as ameaças de hoje, questionável. É incrível como essas coisas demoram para mudar, mesmo com tanta gente falando. Se sair mesmo, vai ser um alívio. Nossa, sem dúvida. Ia simplificar um pouquinho aquele processo todo, que é um estresse para muita gente. Claro, a notícia não fala nada de mudar outras regras, tipo tirar cinto, laptop, a frescura dos líquidos, mas só o sapato já ajuda, né? É simbólico. Agora, uma bem curiosa da Engadget. A Amazon pedindo para os funcionários de escritório lá em Nova York para serem voluntários e fazerem entrega de supermercado durante o Prime Day. Como assim? Parece bizarro, né? O The Guardian que trouxe essa, mandaram uma mensagem no Slack chamando engenheiro, gente de marketing, essa turma do escritório, para ir para o armazém do Amazon Fresh no Brooklyn, fazer turnos de 2 horas ajudando a separar e empacotar pedido de supermercado. Voluntários. Mas eles não contratam milhares de pessoas extras para o Prime Day justamente para isso? Isso deu o que falar, imagino. Deu sim. A justificativa oficial da Amazon foi que era opcional, claro. E que a ideia era conectar o pessoal do escritório com o pessoal do armazém. Tipo, para a galera do computador se aproximar dos clientes. Essa foi a fala. Mas a Amazon vive tendo problema com denúncia de condição de trabalho nos armazéns, né? Taxa de lesão alta, coisa da OSHA. Exatamente. Esse pedido de voluntariado aparece nesse contexto todo. Aí fica aquela dúvida, né? É para conectar mesmo ou é para, sei lá, passar outra imagem? Ainda mais com o Prime Day aumentando os pedidos do Fresh. É uma dinâmica complicada lá dentro. Complicada mesmo. Bom, mudando de assunto. O Slashdot pegou uma matéria da Wired sobre uma parceria interessante na educação lá nos Estados Unidos. Microsoft, OpenAI e Anthropic se juntando com o sindicato de professores. Para quê? É uma iniciativa grande. Essas 3 empresas de tecnologia vão bancar com 22 milhões e meio de dólares um centro de treinamento em IA. Vai chamar National Academy for AI Instruction, lá em Nova York. E o parceiro principal é a FFT, a Federação Americana de Professores, que é o segundo maior sindicato de educação de lá. Nossa! E o objetivo é o quê? Ensinar os professores a usar ChatGPT na sala de aula? Basicamente, é equipar os professores, desde o jardim de infância até o fim do ensino médio, o K-12 deles. Dar as ferramentas, o conhecimento e principalmente a confiança para eles usarem IA de um jeito ético e eficaz, sabe? Como apoio para o aprendizado dos alunos. E o treinamento vai ser de graça para os membros do sindicato, que são quase 1.800.000 educadores. Uau, é muita gente! É importante preparar os professores para essa onda de IA que está vindo com tudo para a educação, né? Mas tem que ver como vai ser esse treinamento. Com certeza. A parceria veio de um acordo que a Microsoft já tinha com a Central Sindical Maior, a AFL-CIO, que inclui a AFT. A ideia é ser proativo, sabe? Preparar os professores em vez de só reagir quando a tecnologia já invadiu tudo. O desafio vai ser garantir que o treinamento seja crítico, que discuta os vieses da IA, essas coisas todas. Faz sentido. Agora, uma notícia que dá um quentinho no coração. Lá da ciência. O BGR, com o Joshua Hawkins, está falando de avanços em terapia genética para restaurar a audição. Essa é daquelas que animam mesmo. É um marco importante. Conseguiram usar a terapia genética para melhorar a audição de adultos e adolescentes. Pessoas que nasceram com uma forma rara de surdez por causa de mutação num gene específico, o OTOF. OTOF. E o que esse gene faz? Ou melhor, não faz? Então, ele é responsável por produzir uma proteína, a otoferlina. E essa proteína é super importante para as células do ouvido interno conseguirem mandar o sinal do som para o cérebro. Sem ela, o sinal não passa direito. Ah, entendi. E a terapia faz o quê? Coloca o gene certo no lugar? É mais ou menos isso. Eles usam um vírus que foi modificado para ser inofensivo. Esse vírus funciona como um entregador. Ele leva uma cópia funcional, uma cópia boa do gene OTOF, direto para as células que precisam dele lá no ouvido interno.
A ideia é que essas células comecem a produzir a otoferlina que faltava. Que incrível! E funcionou bem mesmo nos mais velhos, porque geralmente essas terapias funcionam melhor em crianças bem pequenas, né? Sim, e essa é a grande notícia. O estudo teve 10 pessoas, de 1 a 24 anos, e viram melhora na audição em todas as idades, inclusive nos adolescentes e jovens adultos. Isso foi bem animador. A melhora foi significativa nos testes, tanto os objetivos quanto os comportamentais. Alguns começaram a detectar sons de fala semanas depois do tratamento. E os efeitos colaterais foram leves. Nossa, que esperança! Isso pode abrir portas para tratar outras formas de surdez genética, né? Com certeza. Essa condição do OTO-ANF é rara. Mas o sucesso da técnica mostra o potencial enorme da terapia gênica para corrigir o problema na raiz, sabe? Resultados que podem mudar vidas. Para fechar nossa conversa de hoje, tem ciência brasileira de ponta. O Gizmodo Brasil publicou via agência Bore uma pesquisa da UFRGS e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eles acharam uma ligação entre transtorno bipolar e proteínas no sangue. O que isso quer dizer? É uma descoberta bem importante, sim. Reforça uma ideia que já vinha crescendo, que o transtorno bipolar não é só uma coisa do cérebro, sabe? Ele afeta o corpo todo, é sistêmico. O estudo usou uma técnica super avançada, espectrometria de massa, para analisar milhares de proteínas no sangue de pacientes e comparar com pessoas sem o transtorno. E acharam diferenças. Acharam? Eles separaram os pacientes em 2 grupos, os que tinham um funcionamento psicossocial melhor e os que tinham mais dificuldade no dia a dia. No grupo com mais dificuldade, eles identificaram 26 proteínas com níveis alterados. E o interessante é onde essas proteínas atuam. Onde? Muitas delas estão ligadas à inflamação, àquela cascata do complemento do sistema imune, à coagulação do sangue e ao metabolismo de gorduras, de lipídios. E isso pode ter a ver com o risco maior de outras doenças que o pessoal com transtorno bipolar tem? Tipo diabetes, problema no coração? Exatamente. Essa é a grande sacada da pesquisa. Essas alterações no sangue, inflamação, coagulação, metabolismo, podem ser a ponte, o elo que explica por que esses pacientes têm mais risco de desenvolver diabetes, hipertensão, doença cardiovascular e até de morrer mais cedo. As proteínas seriam tipo marcadores dessa carga da doença no corpo todo. Nossa, isso muda totalmente a forma de ver a doença, né? Não é só mental, é física também. Exige um tratamento mais completo. Sem dúvida. Um cuidado integral, olhando a saúde mental e a clínica geral juntas. E abre caminho para mais pesquisa, né? Eles querem agora investigar se acham marcadores parecidos na depressão, na esquizofrenia, talvez até para ajudar no diagnóstico, que hoje é muito baseado na conversa, na avaliação clínica. E aí, gostou desse resumo de notícias da nossa edição? E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!